Está começando mais um episódio do Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que deu play nesse mais um desse nosso podcast aqui da MIT Sloan Management Review Brasil. Boa tarde, Dri, tudo bem? Oi, Doug, tudo bom? Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Azemar no Brasil, e eu garanto que o tema hoje é imperdível. Fala de um tema que é recorrente para todo executivo brasileiro, estrangeiro, quem quer que seja, que é tempo, né? Ou melhor, o que é atemporal. Nós vamos falar de liderança atemporal, como ancorar decisões em princípios atemporais para atingir resultados com consistência e consciência. A gente fala muito de decisão data-based, né? E agora a gente vai falar decisão principle-based, né? Mais ou menos isso. Excelente, Dri. Não, vai lá. Não, eu ia falar que só quem está em Marte que não está preocupado com esse tipo de coisa, mas pode seguir. Justo, excelente ponto. E bom, tamanho essa relevância desse tema, né, que a gente tem uma coluna, né, assinada pela comunidade Young Leaders Instituto Anga no nosso portal da MIT, chamada Líderes do Futuro, que traz mensalmente justamente conteúdos e artigos sobre a natureza de liderança, assim, né? Então a gente vai deixar inclusive o link da coluna aqui na descrição deste episódio, para que você possa, enfim, também navegar não só por esse episódio, mas também se aprofundar nesses conteúdos também já produzidos e publicados por lá, né, André? Isso mesmo, é super rico. Líderes, young leaders, como diz, né, o termo, são os líderes jovens que estão pensando justamente nesse futuro de uma maneira diferente, muito rica. Eu vou já falar um pouquinho do nosso conteúdo hoje, falando do relatório Liderança para a Década da Ação, publicado pelo Pacto Global das Nações Unidas e pela Russell Reynolds Associates. Né? Foi uma produção em 2020 e refere-se aos líderes do futuro como os líderes que praticam a liderança sustentável. E o documento diz ainda o seguinte: os desafios sistêmicos que a gente vive hoje, né, que o mundo vive, revelam que a liderança sustentável não pode mais ficar restrita a uma pequena minoria. Então, é uma provocação em tanto. E é dever das empresas, ainda o relatório dizendo, mas eu assino embaixo, cultivar esse perfil de liderança em todos os níveis. Então, o nosso assunto é esse, né, Doug? Super, Dri. E, bom, e acho que é aqui que começa, né, justamente a nossa provocação, no melhor estilo que o futuro vem do futuro. Ah, Dado que essa é uma questão tão urgente, né, não seria imperativo que as empresas potencializassem efetivamente seu papel de geradoras de inovações positivas e valor compartilhado para fomentar essa nova geração de líderes, né? Então, muito indagado por essa provocação que a gente construiu e que a gente trouxe um convidado de peso aqui para discutir esse tema com a gente. Então, para enriquecer essa reflexão, quem nos acompanha aqui hoje, quem é a estrela, nós é que o acompanhamos, é o Roberto Públio, que se apresenta como pai do Davi, fundador e CEO da Escola Temporal, que é uma escola de desenvolvimento humano, e coautor do best-seller, já é best-seller, apesar de lançado em 2023, é recente, é o Balanced Skills, né? Habilidades equilibradas, balanceadas. Ele também é mentor de carreira e de líderes, né? E conselheiro de empresas para temas de cultura, liderança, desenvolvimento humano. É ex-executivo, né, Roberto? Eu vou deixar você se apresentar, mas é uma pessoa, é uma autoridade para falar com a gente desse assunto. Aí eu não Obrigado, falei do gente. Theo. Posso falar do Ah, Theo? por Pai do favor, faça Davi. isso. Eu quero ouvir, eu nunca ouvi isso. Você nunca ouviu, né? Pai do É, Davi e do Theo, que ainda está na é, barriga da mamãe, mas vem aí. olha, até me arrepiou aqui, Dri, Doug, obrigado. A primeira vez que eu escuto o Theo tá com, né, 12 semanas na barriga da mamãe, então muito recente. E a primeira vez que eu escuto esse novo momento, obrigado pela acolhida, pela recepção. A gente fala, a paternidade, ela, enfim, ela fez muito parte desse momento da minha vida, fez parte nos últimos 2 anos e meio. Quando nasce a escola temporal, foi quando nasceu o Davi, quando nasceu o pai também, então as coisas se entrelaçaram de uma maneira muito única, assim. Então, obrigado pelo convite e estou muito animado com esse papo, obrigado pelo canal e parabéns por trazer essa pauta para esse canal tão relevante, falando com alta gestão sobre tomada de decisão baseada em princípios. E, para mim, acredito muito que não vejo outro caminho para a gente conseguir, de fato,
ter sustentação e perenidade nos negócios, na sociedade, que não seja esse. Então, a gente vai tatear um pouquinho esse tema. Obrigado. Boa, excelente, Beto. Obrigado, viu, cara? Obrigado de novo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, uma honra te ter aqui. Bom, então vamos lá, começa contando pra gente, Roberto, vamos do começo aqui, né? Quem que é o Roberto, de ontem e de hoje? E já emendo aqui a primeira pergunta, né? O que é temporal, atemporal e transitório na jornada de desenvolvimento de liderança que você conduziu, né, até aqui? Legal, Doug. Eu vou contar um pouco rapidamente da minha história. Muito da minha eu gosto de trazer, né? A escola temporal tem esse princípio de a gente ser o próprio laboratório, a gente experimentar em primeira pessoa aquilo que a gente está contando, está narrando, porque já fui líder, sou pai, já fui estudante, estagiário, aprendiz, sou aprendiz, então tem um ponto bastante relevante na minha trajetória sobre aprendizado. Mas eu sou químico de formação, então eu comecei a minha carreira dessa maneira, né? Fiz química aqui na USP em Ribeirão Preto, que é onde eu estou agora, sou natural de Ribeirão Preto, tenho 38 anos hoje e cursei química na faculdade. A química me levou até a indústria, então meu primeiro movimento de carreira foi na indústria de papel e celulose, foi uma grande escola para mim que foi a Suzano, papel e celulose. Fiquei uns 6 anos na Suzano, 6 anos e meio na Suzano, e comecei a minha carreira ali em chão de fábrica, especificamente, um pouco na área técnica, né, gestão de produção, e desde o início, ali eu comecei a descobrir algum lugar para mim sobre desenvolvimento humano, liderança, as relações humanas naquele ambiente, de alguma forma me gerava algum desconforto, algum incômodo, um lugar bastante masculino e masculinizado em gênero e em energia, então a maior parte homens, as mulheres que lá trabalhavam não conseguiam colocar a sua autenticidade no seu lugar, então tinha que de alguma forma também se masculinizar para se defender daquele lugar. Então alguma coisa ali eu me incomodava. E quando eu tive a oportunidade, né, comecei a experimentar um pouco disso, das relações, e como eu tive a oportunidade de assumir a posição de liderança na Suzano, eu comecei a experimentar algo diferente, algo que eu acreditava ainda, de novo, sem consciência, né? Quem me dera ter essa consciência de hoje há 17 anos atrás, mas fez parte do caminho, né? A gente realmente começa nesse lugar da experimentação, da intuição, da natureza, e de alguma forma me arrisquei a seguir essa natureza, comecei a me relacionar diferente com o chão de fábrica, com a operação, ouvir as histórias, ficar próximo, entrar em contato, me preocupar com as pessoas, e a coisa começou a reverberar em resultados operacionais, em resultados de produção. Então, muito da máquina de gestão, do Six Sigma, da qualidade total, aliada a uma relação bastante próxima e humana com um chão de fábrica que era um lugar pouco assistido. Eu comecei a entender que aquilo podia ser um caminho diferente, e aí não parei mais de estudar o ser humano, o desenvolvimento humano, as emoções, as mentalidades, e fui entrar nesse universo de cabeça. E dali para frente, daí eu comecei né, hoje, olhando para essa história, tem muitas coisas que eu consigo identificar hoje, como princípios que permearam a minha história, mas a maior parte delas foi um movimento de aleatoriedade. Assim. Eu acho legal a gente contar essa história e já trazer um princípio por trás disso. Tem uma coisa que é a história que aconteceu, tem uma coisa que é a história narrada. E quando a gente faz benchmarks, ouve histórias de inspiração, boa parte da história não é daquele jeito que foi contado, porque nós contamos a história de uma maneira um pouco mais legal, focando nos acertos, achando as correlações futuras disso, mas naquele momento não tinha essa consciência. Então eu tenho total consciência que o meu movimento foi puramente aleatório e com uma ponta de o que era natural em mim, otimismo e um pouco de humildade e abertura para aprender. Assim. Eu acho que isso é muito orgânico. Assim. Pô, se eu fizer as coisas corretamente aqui, a coisa vai dar certo. Eu beirava até alguma ingenuidade. Eu chamo de ousadia ingênua, sabe assim? É uma ousadia de algum nível de ingenuidade. Porque todo o resto do Adriana foi visto na experiência, na vivência. Eu jamais imaginei pô, não, eu planejei fazer química para a indústria, ser um coordenador de nada. Eu não planejei nada do que aconteceu e do que está acontecendo aqui agora. Nada. Então, um princípio que permeou a minha história e que hoje eu reconheço é o princípio que a gente chama de experiencialismo. É você se afogar na experiência e estar disposto e aberto a trazer tudo que aquela experiência te fornece.
Então, foi o fato de eu ter feito essa faculdade, depois eu ter descoberto, cara, não é mais ou menos por aqui, esse mundo acadêmico não é para mim, deixa eu ir para um outro lugar. A hora que eu caí nesse outro lugar, eu passei alguns anos lá e vi que também não era aquele lugar, fui empreender. Aí eu fui empreender aleatoriamente, comprei franquias, quadra de futebol, voltei para Ribeirão Preto, movimentos aleatórios que foram me levando para um lugar um pouco mais, em algum momento da minha vida, um pouco mais de consciência. E eu fui me abrindo e aprendendo com aquilo que eu vivi. Não foi planejado, não foi calculado, eu não planejei estar aqui, e justamente por eu ter navegado na experiência é que eu estou aqui hoje. Né? Tudo isso foi parte do caminho. Eu não fiz química à toa, eu não trabalhei na indústria à toa, eu não abri loja de chocolate e quadra de futebol à toa, eu não aceitei, eu não neguei e aceitei os convites que foram feitos à toa, nada é por acaso, tudo tem um significado. Então, e essa é muito da história real, assim, eu gosto de tirar esse tipo de história contada, ele tira um pouco do peso das escolhas, tanto de quem está começando a carreira, quanto de quem está na alta gestão. Parece que cada escolha é uma escolha que vai mudar radicalmente a vida e é uma escolha definitiva, não tem mais volta. Não é verdade, é só mais uma escolha. Quem está com 20 anos, com 18 anos escolhendo que carreira vai seguir, é só mais uma escolha, porque a dali vai abrir um universo gigante que a gente está enxergando agora. É o próximo passo que abre todo o restante. Eu não estou enxergando direito o que está acontecendo, mas eu dou mais um passo e enxergo mais 10 opções. Eu dou mais um passo e enxergo mais 10 opções. Então a coisa vai acontecendo com um pouco de ousadia, um pouco uma dose grande de humildade, de curiosidade, e uma dose grande de aleatoriedade e sorte. Aleatoriedade e sorte. Porque ficar trazendo méritos daquilo que não lhe cabe também não é um ato muito humilde. Então, é importante trazer a sorte a serviço, mas para ter a sorte a serviço, você, de alguma forma, tem que estar curioso, minimamente curioso e explorando o que vem. Então, a minha história ela vem muito desse lugar, depois da Suzano, depois de empreender, entrei no grupo de educação básica, chamado Grupo SEB, que posteriormente fez a aquisição da Maple Bear Global Schools, a maior rede de escolas bilíngues do mundo hoje. E nos meus últimos 5 anos de carreira, eu estive à frente da área de gente e gestão da Maple Bear na América Latina. Foi quando eu me sentei a uma cadeira de gente e gestão especificamente, porque até então era cadeira de negócios especificamente, né, negócios e operações. Então eu tive o privilégio de navegar por 10 áreas diferentes na minha carreira, desde tecnologia, marketplace, vendas, produção, chão de fábrica, gente e gestão e áreas de suporte. Então eu naveguei por essas áreas todas e consegui respirar um pouco da cadeira de liderança nessas áreas, as dores, os dilemas, até que eu pude, de alguma forma, impactar de maneira transversal a organização, as lideranças e a rede da Maple Bear, até que aí, né, a paternidade me convidou a viver esse novo momento. O Davi nasceu no final de 2021, foi quando eu também pedi demissão da minha cadeira de diretor corporativo para vivenciar essas duas paixões que me vêm até hoje aqui, que é esse universo do desenvolvimento humano, conversando com as pessoas, tendo conversas e provocações significativas, e também ser pai ativamente, né, participar do processo que me cabe, e sou responsável pelo acompanhamento, pela criação e pela educação do meu filho, junto com a minha esposa, e a gente faz isso numa parceria incrível, tá? Então, um pouco esse do movimento, e cá estou. Escola Temporal nasceu junto com o Davi. Hoje a gente tem conversas relevantes com milhares de lideranças pelo Brasil durante o ano, e, como sempre, muito otimista e esperançoso que esse movimento vai e tem trazido já bons frutos nas tomadas de decisões para as pessoas e para a sociedade, para as organizações. Tá? Um pouco do que a gente vem fazendo aqui. Eu, como mulher, preciso dizer, né, a mulher que está representada aqui nesse podcast nesse momento, que fico muito feliz de encontrar um pai que seja dessa maneira, viu? Então, você é muito, muito apreciado, tenho certeza, pela sua esposa e pelo menos pelo público feminino que está ouvindo esse podcast aqui. Eu vou só completar uma coisa que o Doug tinha perguntado, só para a gente não deixar quicando, e depois eu vou entrar num outro assunto aqui, que é a diferença entre temporal, atemporal e transitório. Uhum. O temporal, na minha história aqui, né? Muitas coisas foram temporais. O que eu aprendi na faculdade foi temporal. Hoje eu não, né? Aquilo passou, eu já não tenho mais esse conhecimento. Eu não posso dizer que eu sou químico. Eu não sou químico, né? Eu não estou mais químico, eu não sei mais sobre isso.
Eu não continuei estudando, me atualizando sobre isso. Isso foi temporal para mim. Conhecimentos técnicos são temporais. Os conhecimentos específicos ligados a quando eu estava na indústria de papel e celulose, no meu mestrado em celulose, foi temporal. Eu tenho um título de mestre em engenharia que fez parte do caminho, mas eu não sou mais esse especialista desse lugar, porque eu não me continuei, porque foi temporal também aquele conhecimento técnico. Os conhecimentos necessários para empreender nos mercados específicos de franquias que eu aprendi foram temporais. Então, os conhecimentos específicos para fazer fusões, aquisições, M&A, né, que foram ali usados para a aquisição das operações, depois de pós-merger, fusões. Então, todas essas habilidades que vão aparecendo e eu tenho necessidade de capturar. Pô, a gente nasceu, né, todos nós aqui nascemos numa era que não tinha nem telefone celular. Eu entrei na Suzano, as pessoas usavam bip, né? Isso é muito recente, isso foi em 2007. Então, todo esse movimento de estar curioso e aberto ao que vem, e foi passando, porque eu aprendi a usar o BIP, logo não era mais, tudo isso é temporal. É importante, é necessário você explorar e entender quais temporalidades são necessárias para que você consiga sobreviver no agora. Então, isso não é para descartar, para deixar de lado. Isso é importante. Agora, só isso não faz boas escolhas, não faz boas decisões, não traz boas decisões. Tomar consciência do que está permeando. Por exemplo, eu citei aqui, eu só aprendi a mexer no BIP, no celular, depois agora com AI e tudo mais. Eu só estou aprendendo sobre isso porque eu estou usando um princípio atemporal da curiosidade e da humildade. Se eu não tiver consciência do princípio, eu não me abro nem para aprender. Já estou fora. Então, a origem das coisas, onde as coisas se originam, a partir delas, né, que é um pouco da metafísica aristotélica, assim, sabe? É a partir disso que as coisas surgem. O atemporal vem muito desse lugar da origem. Né? É a partir dos princípios atemporais que as outras coisas são possíveis. Se a gente não reencontra esse lugar, eu não consigo nem absorver o que é temporal, o que é passageiro e também importante, mas só é possível absorver por aquilo que é temporal. Então, praticar uma técnica, entender a geração Z, que daqui a pouco é outra geração, que daqui a pouco é outra geração, isso é temporal. Entender a geração Z agora é para já, mas eu só vou estar aberto a entender a geração Z se eu, de fato, tiver princípios atemporais de compaixão, de empatia, de estado de presença para conversar com as pessoas, a partir desse lugar que eu consigo compreender uma geração, um indivíduo. Então, o que é atemporal é o que origina, é a metafísica da coisa, é o que origina todas as outras. Se eu ancorar nesse lugar, todas as outras vêm como consequência disso, e é nisso que a gente acredita. Então, um pouco essa da diferenciação que a gente trabalha, a importância dos dois pontos. Né? Ótimo, e ilustrado pela tua história, ficou claríssimo. Eu vou puxar aqui o relatório que eu já citei do Pacto Global, da Liderança para a Década da Ação, que diz desse grande esforço estratégico das empresas de trazer a sustentabilidade para a conversa, né? De incorporar a sustentabilidade. Só que tem um detalhe, incorpora nos manifestos, nas descrições de si mesmo, nos relatórios, mas incorpora para valer, incorpora para contratação, para capacitação, o relatório questiona isso. E aí, a minha provocação para você é, qual a explicação, primeiro, se você concorda com isso, e segundo, qual a explicação para isso? Eles perderam essa ousadia ingênua que você comentou, por exemplo, ou nunca tiveram, as empresas nunca tiveram isso? Como é que é? Boa, Adri. Eu acho que é um movimento evolutivo. Assim, a gente pegar de Revolução Industrial para cá, né, na linha do tempo, no recorte de tempo da humanidade, é pouco tempo. Então, os movimentos, né, os movimentos geracionais, as novas gerações, as novas necessidades, novas demandas de consumidor, novos tipos de consumo que demandam novas possibilidades de gestão, as novas tecnologias que aceleram tudo isso é bastante recente na linha do tempo. Então, e aí, a partir desse momento que as coisas surgem e se aceleram, nós precisamos nos conectar com jeitos diferentes de fazer as coisas, porque os mesmos jeitos não vão funcionar mais. Né? O futuro não é uma réplica do passado. Essa questão de estabilidade é uma falácia, porque a estabilidade preconiza que eu estou replicando o passado no futuro, e como vocês bem colocam aqui, o futuro vem do futuro, o futuro vem de outros lugares, não vem do passado especificamente. O que eu olho sobre isso, Idrido? Eu sou fornecedor de grandes empresas, de médias empresas e tudo mais. Né? A Escola Temporal fornece serviços de educação para empresas.
E eu entendo muito bem como isso é impressionante. Tipo, vou chamar de coincidência, mas obviamente não é, né? Eu contei um pouco de sarcasmo na minha fala. A relação que se tem com os fornecedores, né, que eu entendo que a empresa tem com os fornecedores, ela diz muito sobre como aquela empresa trata os seus clientes, trata os seus colaboradores. Porque, no final das contas, são os mesmos princípios reverberados para as relações humanas. Uhum. Então, quando a gente fala de ESG na prática, né, trazer sustentabilidade para o dia a dia, eu estou dizendo como eu trato meus fornecedores, como eu reciclo meu lixo na minha casa, como eu oriento a minha equipe para tomar decisões de curto prazo, como eu faço meus incentivos de venda de curto prazo, às custas de quê? Que comportamento eu estou incentivando? Então, eu vou trazendo micro hábitos e pequenas decisões do dia a dia que estão fomentando uma cultura e um ambiente de curto prazismo ou de sustentabilidade, de consistência e consciência ou de atingir o resultado de curto prazo a qualquer custo. Então, as coisas não são mutuamente excludentes. As coisas não são mutuamente excludentes. Não há uma dualidade, e há uma dualidade quando a gente fala de ou resultado ou bem-estar, ou curto prazo ou longo prazo. Isso não é verdade, né? A sabedoria, o conhecimento começa a ser possível quando eu me deparo com a dualidade. Geralmente a gente acaba a discussão quando a dualidade aparece, né? Ou isso ou aquilo. Acabou a discussão, escolhe o seu caminho e vai. Na verdade, a partir daí eu começo a discutir, cara, que legal, o que tem entre isso e aquilo? O que tem de sabedoria maior entre isso e aquilo, entre resultado e bem-estar, entre curto prazo e longo prazo? Como é que a gente equilibra essas coisas? E a partir daí eu abro uma discussão para ações mais conscientes, que de fato equilibram as outras coisas e começam a mudar as práticas. Então, sustentabilidade, eu concordo com esse ponto de que hoje, né, que bom que há um movimento de evolução, estamos falando sobre isso, mas ainda muito embrionário, principalmente, não embrionário nos grandes programas corporativos. Porque até índices de sustentabilidade na Bovespa, na B3, a gente tem. Tem as empresas que têm grandes programas corporativos, possam investir nessas empresas. Eu estou falando nas decisões da liderança, como nós orientamos nossas equipes para que tomem decisões com foco em perpetuação do negócio e não com foco em alcance da meta do mês. Porque quando eu começo a incentivar comportamentos nessa direção, eu começo, né, quando eu faço um incentivo, tomo uma decisão, eu estou carregando várias possibilidades de comportamento em torno disso, consciente ou inconscientemente. Outro ponto que eu trago que acho muito relevante sobre isso, né, trazer essa questão de sustentabilidade para as pequenas decisões do dia a dia, é o quanto isso é eco da alta gestão. A gente conversa muito com a alta gestão de maneira muito dura e honesta e sincera, que a cultura da companhia é quando a gente joga uma pedra na lagoa, né, e vou formando aquelas ondas, aquelas ondas, aquelas ondas. Esse início são os pequenos hábitos, as pequenas decisões e reações da alta gestão. Seja alta gestão no contexto da sua empresa, você é o dono, você é o CEO, você é o C-level, você é o conselheiro executivo, tem um conselho de administração. A alta gestão. As pequenas decisões, os micro hábitos, as escolhas da alta gestão, elas nutrem a cultura da companhia até a ponta. E quando chega lá na ponta operacional, está totalmente distorcido. Então, quando isso começa, se a alta gestão não se abre para esse lugar, não só para implantar o programa corporativo, o RH e a sustentabilidade, implantar um programa corporativo, muda a comunicação, muda os valores e tudo mais, não. É para revisitar a si mesmo. Quais valores me foram úteis até então e quais valores pessoais eu preciso dar espaço para que façam parte da minha gestão que vão ser úteis daqui para frente. É uma questão de ressignificar valores pessoais vindos da alta gestão. E geralmente é um lugar mais intocado. A gente chega em várias empresas e fala, não, vamos contratar um treinamento para liderança. Quem vai participar? Gerentes, supervisores. E os diretores? Não, nesse primeiro momento eles vão passar, dar o recado e sair. E a minha provocação sempre é, por que não vão participar? Por que não ficam? Por que não aprendem juntos? Porque o fato de não participar já traz um recado. Ele já traz um recado cultural. Eu não preciso disso. Vocês precisam. Eu não preciso disso. Percebam que os micro hábitos, eles transmitem, e não é sobre o que o diretor vai lá falar, é o que ele vai lá fazer. Então ele pode dar um discurso maravilhoso, mas o que ele está fazendo é falando e deixando um recado. Eu não preciso aprender e estou indo embora. Entendem o que o hábito ressoa na cultura? E é isso que fica. Porque é isso que eu ouço das pessoas naquela organização. Então, a gente está nesse lugar da tomada de consciência urgente da alta gestão,
para que a gente consiga trazer as práticas de sustentabilidade nos micro hábitos do dia a dia da alta liderança, para que isso comece a ecoar com mais intensidade, com mais força e com mais alcance nas organizações. Então, um pouco do que eu acredito, né, do que eu vejo acontecendo, concordo com o ponto que foi colocado, eu vejo isso acontecendo, e muito nessa sutileza dessas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, e eu convido muito a alta gestão a começar a se abrir para esse movimento, porque acredito que é nesse lugar que a coisa se torna mais exponencial. Excelente o ponto que você trouxe, Roberto. Cara, eu queria puxar um gancho aqui em cima justamente dessa ideia que inicialmente parece paradoxal, né, da consistência de resultado ao longo do tempo, versus o curto e longo prazo, né? Então, essas duas questões, assim, e que você trouxe na tua fala, e entrar no como, assim, cara. Dado que isso é um desafio que o paradoxo, quando posto, ele bloqueia, né, o início das conversas, como você trouxe na tua fala, como assim, né? Como que a gente pode superar esse paradoxo em termos de obstáculo, e como que a gente pode alcançar, né, esse equilíbrio entre ideias inicialmente paradoxais, e quais são os princípios, por exemplo, que devem reger esse avanço. Boa, Doug. É importante colocar também os diretores, né, o CEO da sua empresa, você, CEO da empresa, são todos seres humanos com medos, com emoções, todo mundo sentindo um pouco desse desafio. Então, e é nesse lugar do bloqueio, né? Todo mundo tem boa intenção. Então, quando o diretor vai lá, faz a fala e sai, ou o presidente vai lá, fala e sai, ele não está com uma má intenção, ele não está querendo ser arrogante intencionalmente, não é sobre isso. Ele também tem as dores dele, tem os bloqueios dele, os desafios de tempo, desafios de lidar com diversas gerações e tudo mais. Então, há desafios de todos os lados. Reconhecer esse lugar é o primeiro passo. Reconhecer que eu, como executivo de empresa, eu sou um ser humano falho e com desafios, e preciso olhar para isso constantemente. Então, acho que esse tem um ponto. Começa daí. A começar com a autogestão e se reconhecendo como ser humano e como alguém que precisa te manter curioso e humilde o tempo todo, para olhar para lugares que geralmente a gente pouco olha, que é para dentro, né? A gente para pouco para olhar para dentro. Acho que outro ponto que você trouxe, Doug, que é os paradoxos bloqueiam as discussões. E aí o convite é ao contrário. Quando há um paradoxo, que se iniciem as discussões. Que se iniciem as discussões. Está numa reunião, eu estou numa reunião discutindo a estratégia. Cara, há uma discordância. Que bom que há, porque se não houvesse, aí seria um problema. Se todo mundo concorda com você na sala, você tem um problema muito sério. Se sua diretoria, você que é CEO, dono da empresa, você coloca a sua visão, todo mundo concorda, você tem um problemaço, porque alguém está mentindo. É impossível ter uma homogeneidade tão maravilhosa de 10 opiniões e cabeça balançando, falando sim, chefe. Isso não é verdade. Então, se há discordância e a gente bloqueia a opinião, as pessoas não falam mais. Eu cansei de falar, eu parei. Eu bloqueei o que a gente chama de segurança psicológica, esse espaço de fala, né? E aí eu bloqueio. Então, se eu não abro o paradoxo, para que bom que a gente tem opinião diferente. Vamos começar a discutir sobre isso, encontrar um caminho melhor, que não é nem o seu, mas é o nosso. Eu começo a fazer uma pergunta como essa, eu abro uma discussão para um lugar que não era acessado antes. Então, essas são maneiras muito práticas de conduzir, por exemplo, discussões para levar a sabedorias muito melhores do que nasceram ali. Outros princípios que eu sempre gosto de resgatar é colocar legado acima de resultado. Legado acima de resultado, porque eu consigo estender um pouco mais a consciência, não é sobre o que eu quero alcançar esse mês. É sobre o que eu, como liderança, quero deixar para essas pessoas, para a sociedade, para essa empresa, para essa equipe. Não importa quanto tempo eu vou ficar aqui, não importa nada, o que importa é o que eu quero deixar para essas pessoas. Também é muito comum a gente falar, eu não vou ficar oferecendo treinamentos, porque as pessoas vão sair, o turnover é super alto. O que é outro paradoxo, né? É muito louco, né? Então, como as pessoas saem, é melhor eu deixá-las aqui não treinadas do que treinadas e elas saírem. Então, essa é uma falta de conexão com o senso de legado. Então, o que eu quero deixar para as pessoas? O que eu quero deixar para essas pessoas, para a sociedade? E a partir daí eu tomo decisões ancoradas em legado e não só em resultado de curto prazo. E começo a pensar em equilibrar essas duas coisas. Novas relações causais. Então, né, essa questão, por exemplo, né, paradigmas importantes. Liderança pelo medo ou liderança pela confiança e pela inspiração?
A pressão gera resultado. Se eu não ficar em cima, não acontece. Cara, isso é uma relação causal que não é mais útil. E de fato acontece. Pressão, meritocracia, meta de curto prazo, gestão pelo medo, funcionam no curto prazo. Funcionam no curto prazo. Se eu encontro essas relações causais e formo crenças nesse lugar, eu levo para a minha vida, para a minha carreira, o pensamento de que pressão funciona, punição funciona, porque sempre funcionou na minha vida. Se eu não me abrir para novas relações causais, para novos experimentos de valores, deixa eu experimentar confiança, deixa eu experimentar, né, treinar, acompanhar e deixar a pessoa fazer e trazer para mim ao invés de entregar pronto. Deixa eu experimentar perguntar ao invés de responder. Eu começo a ousar, a ter um pouco mais de coragem para experimentar novos princípios e entender como isso reflete na cultura da companhia e, consequentemente, nos resultados de longo prazo também. De longo prazo também. Porque, Doug, é muito fácil, né? Tem um princípio da antifragilidade do Taleb que ele fala que quando a gente perde no curto prazo, né? Quando a gente tem um vale, a gente automaticamente abre uma possibilidade assimétrica de ganho. Porque é uma questão de impermanência. As coisas estão em movimento. Tudo que é vale, uma hora vai ser pico. E a coisa acontece, a natureza acontece assim, as empresas acontecem assim, nós somos assim. Tomar decisões baseadas em princípio, ela geralmente é muito desconfortável. Eu estou falando em, às vezes, perder venda, perder negócio, porque eu não topei entrar naquela condição daquele cliente. Porque eu não topei negociar daquela maneira. Porque eu não topei abrir uma concessão, dar um privilégio, sendo que o outro não teve, porque eu fui justo com o outro cliente. E eu posso perder negócio, e eu gero um vale, mas com uma possibilidade assimétrica de ganho exponencial, porque quando eu tomo várias decisões ancoradas em princípios, várias decisões ancoradas em justiça, em humildade, em generosidade, em altruísmo, eu vou abrindo um campo de ganho que isso, no longo prazo, vai reverberar em resultado de negócio de maneira que a gente nem imagina. Num princípio de assimetria de ganho. Tomar decisões baseadas em princípios é, sim, por muitas vezes, gerar perda de curto prazo, não é perda financeira, né? Mas gerar alguma lacuna de curto prazo para abrir oportunidade de ganhos exponenciais no médio e longo prazo. É disso que a gente está falando, é de negócio. É de princípio, de antifragilidade, por exemplo, que gera oportunidade. Então, é colocar a coragem na frente do conforto. É mais fácil me defender, é mais fácil tomar uma decisão, ceder, né, colocar algumas questões de curto prazo do que bancar um não, ou bancar uma conversa difícil, entendendo que aquele movimento ele é ancorado em virtudes, ele é ancorado em legado, naquilo que eu quero deixar, e aquele movimento é que vai trazer sustentação para mim como pessoa, para mim como liderança e para a organização. Então, encontrar essas relações causais. Outra coisa, já para a gente até terminar essa parte, mas vou ficar aqui até amanhã, vou me cortando, hein, galera? Comparação versus colaboração. Cara, comparação é um conceito ultra disseminado nas organizações. Eu não conheço uma organização que não exerça a comparação como ferramenta de motivação. Por princípio, comparação só leva a 2 lugares: vaidade e inveja. Não tem outro lugar. Vaidade de quando eu sou melhor que o outro. Inveja de quando eu estou pior que o outro. Comparação não gera colaboração. Gera competição, que gera movimentos não sustentáveis no curto e no médio prazo. Os resultados estão aí para comprovar. As políticas comparativas, elas estão se mostrando ineficazes na linha do tempo. Elas não são atemporais, porque elas não estão se provando eficazes na linha do tempo. Tem princípios, como o princípio da colaboração, por exemplo, que ele perdura 2.500 anos, desde a filosofia clássica. Uma empresa que tem 30, 40 anos e fala que é atemporal, me desculpe, não é bem assim, porque isso cai por terra na primeira crise que acontece. Não são os lugares de atemporalidade, não são 30 anos, são 2.500 anos, 5.000 anos. É disso que a gente está falando. É resgatar o que está por trás dessa coisa toda e aplicar no ambiente corporativo. Ao paradigma que a comparação traz resultado, faz ranking, premia o primeiro lugar. Dane-se quem foi o primeiro lugar. Não interessa isso. O quanto isso, que comportamento eu estou fomentando fazendo ranking. Como eu quero que as pessoas ajam e reajam para ficar em primeiro lugar e em segundo lugar.
ao invés de fomentar ambientes, metas compartilhadas, OKRs do grupo e não do indivíduo. O indivíduo faz a ação, a iniciativa, mas o objetivo comum, eu vou quebrando meta. Eu vim dessa escola, eu aprendi a fazer assim há 15 anos atrás. Desdobre meta até o nível mais granular possível. Cada um tem a sua meta, cada um tem a sua iniciativa e seu papel. O objetivo é do grupo. Se eu quebrar demais, eu individualizo o processo. Eu quebro, eu desconecto, eu departamentalizo. Então, veja como o princípio da comparação e da colaboração está por trás de decisões importantes de negócio e é o que a gente acredita que pode começar, o entendimento disso pode começar a reger novas políticas organizacionais e novos resultados. Então, um pouco do que me veio, e me cortem porque eu me empolgo. Não, faz muito bem de se empolgar. Eu estou empolgada aqui junto com você. Agora, eu fui pensando, a boa notícia é que eu conheço algumas poucas empresas que trabalham mais esse conceito, por exemplo, das metas compartilhadas, em vez de ter metas individuais. Então, já tem mais gente pensando nisso e a gente espera que a coisa vá crescendo. Mas eu preciso te fazer algumas provocações. Então, eu vou fazer umas 3 provocações aqui e passar a palavra para você, tá? A primeira é que tem um meme que está fazendo o maior sucesso aí nas redes sociais, que é assim, tem um sujeito que fala, ai, todo mundo quer sair da zona de conforto, eu quero entrar. Como é que eu entro na zona de conforto? Então, primeira provocação. Segunda, muito RH me diz, muitos executivos de RH me dizem, e você foi executivo de RH, pode falar disso também, que o problema de treinamento e desenvolvimento, que é importante em tudo isso que a gente está falando, é que não dá para medir, não tem métrica, não dá aquele princípio que não se mede, não se gerencia, se aplica aqui. E o terceiro, é mais uma pergunta do que uma provocação, a gente tem um colunista que é o Daniel Eli, que fala dessa questão de que é preciso mudar de pensamento, do pensamento linear para o pensamento que ele chama de exponencial, adaptativo, a gente poderia falar circular. E eu queria saber quanto essa mudança de paradigma de pensamento tem a ver com o que você está falando. Então, são 3 provocações aí, o meme, ou essa coisa. Aí tem uma quarta, desculpa, que o Keynes fala que no longo prazo estaremos todos mortos. Toda vez que você vai falar de longo prazo, eu vou falar em entrevista, vem alguém e fala, alguém lembra. O Keynes falou que no longo prazo estaremos todos mortos. Então tem uma quarta provocação também. Boa. Olha, e as cores se conectam, né? Vou ditar de trás para frente para trás e vamos puxando se eu esquecer alguma coisa. Tá. No longo prazo estaremos todos mortos. E trazendo um pouco essa... Não é uma metáfora, é uma realidade, primeiro ponto, né? A gente tem que lembrar de... Aliás, o Brasil é um dos países que a gente... Estava conversando com uma empresa que vende seguros, né? Seguro de vida, que é cliente de escola temporal também, e uma empresa global, e ele disse que no Brasil é uma das empresas mais desafiadoras de vender seguro de vida, porque as pessoas não querem falar sobre a morte. As pessoas não querem falar sobre, sai de pra lá, meu. Que isso? Morrer, acidentar, sai pra lá. E quando eu coloco, aí a única certeza que nós temos é da finitude. Se a gente não fala sobre a morte num contexto de vida, eu preciso saber morrer para saber viver. Isso é junguiano, né? Eu preciso saber morrer para saber viver. Se eu não aprendo a morrer, eu não aprendo a viver. Então eu vou ficar toda hora olhando como se o mundo fosse acabar hoje, no curto prazismo, porque eu não aprendi a morrer, eu não criei perspectiva sobre isso. O Butão, né? O Butão é bastante conhecido por ter um indicador chamado felicidade interna bruta, é o FIB. É o FIB a serviço, é o PIB a serviço do FIB. Eu gero riqueza para gerar bem-estar, e não o contrário. E o Butão, né, uma das características daquela sociedade parece meio fúnebre, que é você ver morte por todos os lados. As pessoas falam muito sobre isso, tem rituais sobre mortes, tem monumentos nos lembrando que a gente é finito a todo momento, mas não é para criar uma pressão, uma tensão, é para a gente trazer naturalidade sobre a morte. Então, sim, vamos todos morrer. E sim, vamos todos sair dessa empresa um dia. Doug, você não vai ficar aqui para sempre. Adriana, você não vai ficar aqui para sempre. Roberto, você não vai ficar aqui para sempre na escola temporal, mesmo que eu seja o fundador. E nem por isso eu vou fazer algo agora para... Cara, daqui a pouco eu tô fora. Quando a bomba estourar, eu tô fora. Cara, esse pensamento é ultra destrutivo. Não é nesse lugar do resultado de que eu preciso estar... Geralmente, nós não estamos no lugar para ver florescer aquela semente que a gente planta.
E por isso eu quero trazer uma semente mais para o curtinho prazo para eu ver isso nascer, não poder contar essa história, que eu fiz esse case. Esse é um lugar de muito pouco altruísmo, muito pouca generosidade. Nós não precisamos estar nesse lugar, não é esse o nosso papel. Nosso papel é o plantio, a colheita outro vai fazer e está tudo certo. Isso é legado acima do resultado, entende? Então, quando eu começo a tomar decisões, você, cara, eu preciso mostrar a ação logo para eu fazer o PPT e mostrar que a minha ação deu esse resultado. E aí a gente falou aqui no começo, né, no offline, aqui sobre decisões baseadas em dados. A gente faz qualquer coisa com os dados. Os dados estão a serviço dos princípios, não o contrário. E não os princípios a serviço dos dados. A inteligência artificial está a serviço dos princípios humanos e não o contrário. A inteligência artificial, ela é mimética, né? Ela mimetiza, ela reproduz muito bem a realidade. Só que ela não é metafísica, ela não cria o conceito, ela não entende o que está por trás das coisas. E acredito que ela não vai entender, porque falando de criação de vida, e a AI está muito longe disso. Ela mimetiza bem, ela vai para esse lugar. O que é temporal, o que gera as coisas, está muito aquém. Gente, conversa sobre filosofia com a inteligência. Eles não conseguem nem conversar sobre princípios, quem dirá criar princípios. Criar princípios. Então, a decisão ancorado no legado é uma decisão onde eu vou tomar a decisão baseada naquilo que eu acredito. Se eu vou estar aqui para colher isso ou não é problema meu, não está no meu controle, mas é aquilo que eu acredito. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de decisão baseada em princípios. Então, a última frase me tocou muito, porque isso acontece, é muito comum acontecer isso. Muito comum em pequenas, grandes e médias empresas, em board, em C-level, em conselho de administração, a gente vê os cases que as pessoas que fizeram não estão mais lá. E aí isso se perde, né? Vai me resgatando aqui, viu, Drio, as questões. A questão do pensamento exponencial, né? Versus o linear. Questão, né? E daquela primeira questão sobre entrar na zona de conforto. Olha que paradoxo legal, porque eu estou propondo aqui, né, quando a gente fala de princípios, paradoxalmente, é um lugar de desconforto que precisa de coragem para tomar decisões. Para você escolher ser pai e executivo ao mesmo tempo, cara, isso é muito desconfortável, porque tem que abrir mão de um monte de coisa. Eu podia estar ganhando o dobro que eu ganho hoje. Eu podia estar fazendo um monte de coisa legal pra caramba, trabalhando lá no Canadá. Eu podia fazer coisa, mas não tô. E tá tudo certo. Porque eu escolhi fazer isso. É um lugar de desconforto. Eu estou acessando o desconforto nesse lugar, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu estou acessando talvez o lugar de maior serenidade e leveza que a gente possa encontrar no planeta Terra e na história. Que é, eu vou me ancorar em princípios essenciais que vão me nortear, independente do contexto que eu enfrente. Não é uma questão de inflexibilidade, é justamente o contrário. Por me ancorar na humildade, eu vou ser sempre flexível pra caramba. Por me ancorar na abundância e na generosidade, eu vou ser sempre exponencial e não linear. Porque eu tô ancorando num lugar de não controle, não de centralização, de abundância, a escola temporal tem 3 colaboradores fixos e tem 40 pessoas na rede colaborando. Eu não tenho controle sobre isso. Isso é muito melhor, porque a inteligência coletiva prevalece muito mais sobre a inteligência do indivíduo. Então, trabalhar em rede, colaborar, delegar, confiar, são movimentos exponenciais não lineares de não controle, e é nesse lugar que a gente caminha. E ancorados em princípios essenciais, como que eu estou trazendo para vocês. Então, é confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Conforto no sentido de serenidade, de leveza. Nesse lugar é mais leve, esse lugar é mais consciente. E desconfortável que nos exige um esforço emocional, mental, espiritual muito intenso para colocar as virtudes à frente da decisão. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. É ultra exponencial, porque eu estou falando de bem comum, de virar a chave, sair do meu próprio ego e ir para um lugar de bem comum, incentivar a colaboração, incentivar a confiança, incentivar a generosidade, incentivar o trabalho em equipe. É um lugar de desapego, de não controle. Isso é não linearidade. Ninguém cria nada no movimento linear, estável, de comando e controle.
Então tá totalmente, as coisas vão se conectando, né? As perguntas foram se conectando, de sim é um acesso ao conforto e desconforto, de sim é um movimento de abundância, de não linearidade, de exponencialidade, justamente porque ele é abundante, e também o ponto de nós não vamos estar aqui para ver. Então, E agora, aí você vai treinamento e fazer. desenvolvimento. E aí você, né, nós não vamos estar aqui para ver, e por isso você precisa entregar o seu melhor, porque a gente é feliz e sente mais bem-estar quando a gente escolhe a virtude ao invés do conforto. Perfeito. Aí Sobre eu entro treinamento, no volta essa treinamento última. e desenvolvimento, que não dá para medir. E aí eu vou só acrescentar uma coisa aqui, que a gente tem um estudo liderando inovações conscientes, feito pelo Instituto ANGA e pela MIT ESEMAR, né, Brasil, falando dessa questão de que tem um cálculo, né, o estudo cita esse cálculo, é um cálculo global, que apenas 1,15% dos ativos financeiros do mundo dariam para financiar todas as 169 metas ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, muito disso passa por treinamento e desenvolvimento, e aí ninguém quer falar de treinamento e desenvolvimento porque não dá para medir, então não dá para mostrar performance, não influencia em bônus, etc. Quer dizer, eu estou fazendo a afirmação e jogando para você discutir isso. Boa, Adri. Alguma coisa está errada, né? O recurso está disponível, só está mal distribuído, né? Esse é um fundamento da Singularity University também. Como é que a gente começa a distribuir melhor esse recurso? Quando eu falo recurso, é de todos os âmbitos e a pesquisa mostra isso. Olhar um dado desse precisa mexer com a alma do executivo. Precisa mexer com o indivíduo, com o ser humano, com a sociedade, com a humanidade. Passar inerte a isso é um egocentrismo muito forte. Assim. A gente não pode ficar inerte a esse lugar. Uma posição de alta gestão, principalmente, que é o, né, que está nos ouvindo aqui agora, menos ainda, porque tem uma posição de influência, vocês não tem dimensão o quanto as pessoas reverberam direto e diretamente as ações da alta gestão. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente não pode passar inerte a uma coisa como essa. Primeiro ponto. Então tem um papel social, de legado, em a gente desenvolver as pessoas na organização. As pessoas passam metade da sua vida ou mais acordados dentro da empresa, sob a sua gestão. Ela passa mais tempo com o líder do que com a esposa, com o filho, com o psicólogo, terapeuta, com qualquer pessoa. É a pessoa. Os líderes, pesquisas apontam que os líderes influenciam mais que os terapeutas. Mais tempo de contato, mais relação, a influência é muito grande. Então há um papel social de perpetuação da empresa, da equipe, da sociedade, para a gente mudar esse quadro a partir das corporações, a partir das iniciativas privadas e públicas, mas estamos falando aqui da iniciativa privada principalmente. Primeiro ponto, tem um papel social. Segundo ponto, tem um papel social e de crença e salto de fé. Segundo ponto, medições. Cara, dá para medir. Dá para medir. Mas a gente tem alguns porém que tocar nessa ferida. Por quê? Porque as coisas são multicausais e interdisciplinares. Fala assim, pô, eu tive mais EBITDA porque eu formei meus líderes esse ano. Pô, aí é decisões baseadas em dados, né? Eu falo qualquer coisa com os dados, né? Correlação não é causa. Correlação não é causa. Tem uma estatística que mostra que o número de filmes feitos por um determinado autor é diretamente proporcional ao número de pessoas que se afogam em piscinas. Se você bota as duas curvas lado a lado, elas têm uma correlação de quase 100%. Correlação não é causa. Então falar que porque eu dei treinamento eu bati a meta, é aquela história que eu contei aqui no começo, não é história real, é história contada. Isso é verdade. Então, se eu quiser, de fato, começar a construir uma relação causal, eu preciso seguir o fio, seguir o caminho do treinamento até o resultado. E para isso eu preciso fazer caminhada, jornada, e não palestrão motivacional. Palestra tem o seu papel, se tiver inserido dentro de uma jornada de aprendizagem de adultos baseados em ciência otagógica e andragógica. Eu preciso ter design instrucional, eu preciso entender como o adulto aprende, e eu preciso colocar a jornada a serviço da organização e das pessoas. Então, design organizacional é essencial.
que eu preciso entender de educação, eu preciso desenhar a jornada. Clareza, que problema eu estou resolvendo? Eu estou dando treinamento para quê? Para bater metas de horas de treinamento do RH? O que eu quero resolver na organização? O que está causando esse problema? Para eu poder propor a melhor solução. Eu preciso pensar na experiência pré, durante, pós-sessão, para que as pessoas, de fato, consigam sedimentar, materializar mais aquilo que foi colocado. Eu preciso acompanhar como as pessoas estão colocando aquele aprendizado no jogo, na sua conversa real de feedback, no seu ato real de delegar e confiar na equipe, na sua reunião semanal com a equipe. Eu preciso acompanhar através de dinâmicas, por exemplo, de mentoring em grupos, rodas de conversa. Eu preciso colocar as pessoas para conversar, para eles compartilhar experiências de como eles estão aplicando aquele conceito. Eu preciso medir na ponta como as pessoas, os liderados dos líderes, estão sentindo aquele comportamento. Eu preciso ouvir essas pessoas ao longo da jornada. Eu preciso medir o feedback 360, seja qual for o indicador. Eu preciso ter cadência de medição de bem-estar, de engajamento, de clima, para eu ver como isso está se movimentando. E aí sim, eu vou seguindo isso até o final, né, a jornada até o final, para de fato eu poder, em algum momento, falar que esse movimento de educação fez parte da solução do resultado financeiro ou não financeiro, fez parte da solução. Eu não vou conseguir falar assim, ó, foi tantos por cento atribuído ao treinamento, tantos por cento atribuído ao problema de gestão, né, tantos por cento atribuído a... Eu não consigo, eu consigo fazer uma composição de partes seguindo essa lógica de que esse treinamento foi evidenciado, foi comprovado que os líderes, de fato, estão reverberando novas decisões, novos comportamentos. As pessoas sentiram isso na pele, os liderados, elas manifestaram voluntariamente que isso está acontecendo. Então, se melhorou o clima, o bem-estar, o engajamento, a segurança psicológica e esses indicadores, esse comportamento, de fato, mudou. O resultado operacional, as metas tendem a mudar para melhor também. Então, o movimento de acompanhamento e medição de métricas indiretas e, no final, uma correlação de vários fatores que levam ao resultado. Então, dá para medir sim, só que é perda de tempo ficar tentando trazer correlações matemáticas precisas de como o desenvolvimento humano influencia o EBITDA. Porque isso aí não é uma ciência exata. Relações humanas não é uma ciência exata. O comportamento humano não é uma ciência exata. E quando a gente tenta racionalizar o comportamento humano, a gente está perdendo tempo, inferindo verdades que nunca vão ser encontradas, porque não é uma ciência exata, mas sim, eu posso acompanhar e chegar o mais perto possível daquilo que eu gostaria de resolver na minha empresa, com intencionalidade, com medição, com acompanhamento e com jornada de aprendizagem completa, né? Acho que esse é o ponto que a gente busca e a gente vai acompanhar até o fim para garantir que a transformação duradoura aconteça e não só o indicador, né? Ah, o pessoal gostou da palestra? Gostou, deu nota 9,5. Cara, não diz nada. Porque gostar da palestra, eu não preciso de um educador, de um facilitador na frente. Eu posso colocar qualquer pessoa que faça algo bacana. Não é esse o ponto da transformação. A gente precisa acompanhar, e para acompanhar, RH e liderança tem que estar junto na caminhada, vários encontros com o grupo, apoio desse grupo na realidade também, para que a gente possa medir lá na frente e ter uma comprovação com dados com isso. Tá? Então, um pouco é o caminho que a gente traça no conceito de experiência e jornada. Excelente, cara. Vários conceitos que foi trazendo aqui que eu acho que são super relevantes, né, para a gente destacar esse elemento de causa e correlação. É um perigo danado a gente cair nesse ponto, né? E o elemento de jornada, assim, cara, eu acho que muitas das vezes, né, aqui dentro de casa também, a gente acaba se esbarrando também em algumas iniciativas, a gente faz com grandes empresas, e muitas das vezes a gente ouve, né, pois vamos fazer uma coisa específica, né, vamos fazer tal coisa específica, não necessariamente na parte de desenvolvimento humano, e o que a gente sempre fala, porque não existe bala de prata, né, para qualquer desafio de negócio, assim, né, então, e no final do dia, a tribo, né, uma das empresas do grupo aqui sempre falava, tinha um mote, né, todo desafio de negócio no final do dia um desafio de gente também, né, então acho que esse processo de jornada, trazendo a questão de causa e correlação para análise de indicadores, acho que é um ponto muito legal, o Roberto, e
olhando aqui para nossa conversa, a gente vai chegando na reta final aí. Queria saber contigo, cara, como que a gente começa? Por onde que a gente começa, assim, talvez a pergunta mais simples, mas talvez mais essencial aqui, qual que é o nosso ponto de partida, assim, sabe, para a gente começar essa jornada? Obrigado, Doug. A gente tem se deparado com vários, até pela dinâmica organizacional que vai mudando, né? O papel do RH nesse contexto, o papel da autogestão nesse contexto, né? Qual o tamanho da força decisória que os RHs e as áreas de gente, gestão de people, etc., têm nesse contexto, o líder que puxa, o RH que puxa. No final, o começo é muito da busca dos RHs e da autogestão. De novo, é tudo em primeira pessoa primeiro, Doug. Assim. Onde a gente começa? Era em primeira pessoa. Se eu não acreditar que realmente, se eu não sentir, se eu não viver isso comigo, eu não trago a crença para a organização. Eu preciso viver isso comigo, eu preciso me abrir para experimentar esse processo de dentro para fora, de ressignificar os meus princípios, de me reconectar com isso, começar a experimentar diferente com o meu ao redor e ver, cara, esse negócio tem um lugar aqui. Tem um lugar aqui. Eu começo a acreditar nisso, e ao acreditar nisso, eu quero falar com mais gente, eu quero impactar mais gente. Então, alta gestão e RH, principalmente, onde eu começo? Experimente, viva, né, ou se viver um pouco disso que a gente está falando. Comece a experimentar em primeira pessoa. Processo de autoconhecimento. Porque, autoconhecimento, vou abraçar a árvore, cara, é cheio de paradoxos, paradigmas e preconceitos em relação a essas coisas. O quanto eu estou disposto, é um movimento de ousadia e de coragem, quanto eu estou disposto a parar, sair do modus operandi, criar 2 passos atrás, sabe? Dá 2 passos atrás e olha em perspectiva. Cara, o que eu estou fazendo? Como eu estou escolhendo? Como eu estou decidindo? Deixa eu experimentar essa sensação em primeira pessoa primeiro, para depois eu entender se tem um caminho aqui para eu levar para minha empresa. Experimentar, porque se só levar por levar, porque parece uma hype legal, cara, não vai dar certo, porque os seus hábitos no dia a dia não vão mudar. E o que manda, você pode investir 100, 200, 1 milhão de reais em treinamento. Se tu não mudar o dia a dia, os seus hábitos no dia a dia, vai jogar dinheiro no lixo. Por isso que começa nesse lugar de eco, nesse lugar onde ecoa as competências. Então, quer começar? Experiencie em primeira pessoa primeiro. Vai buscar, agora, faz uma... Oi, desculpa, pode falar, Adri. Não, as pessoas em geral procuram esse lugar de autoconhecimento quando acontece algum fato, por exemplo, você contou da questão do filho, né? Quando a paternidade veio para você, foi uma coisa que mexeu com você. Tem gente que é morte na família, ficou doente, teve algum diagnóstico. Tem outro jeito ou precisa ser sempre alguma coisa bombástica acontecendo para começar esse processo de autoconhecimento? Volta o princípio da curiosidade. Para mim é uma âncora de vida muito importante e atemporal. Assim. Se nos mantivermos curiosos e humildes e abertos para romper nossa própria bolha. Por exemplo, né? O nosso papel da escola temporal, Adri, é justamente esse. Ser sabe assim, essa agulha que rompe a bolha. Falo, cara, peraí, deixa eu olhar para isso. O que foi paternidade para mim é o que eu quero ser como escola temporal para o executivo. Cara, eu não tinha pensado sobre isso. Deixa eu começar a olhar para isso. É despertar, é provocar, não é entregar resposta. É encorajar escolhas virtuosas, é encorajar no sentido da provocação, da pergunta. Então, o início seja curioso. Pratique curiosidade. Que lugares que eu nunca tô? Que lugares que eu estou só aqui resistindo, falando mal, mas eu falo mal porque eu não conheço. Que tal conhecer um pouco mais desse universo? Que tal me abrir para um universo que eu não conheço? Do autoconhecimento, da espiritualidade e da colaboração. Deixa eu estar curioso, deixa eu abrir a minha escuta para isso. Isso é o começo. Se eu conseguir aplicar curiosidade, me pega um tema que eu nunca me conectei e falo mal pra caramba, para eu parar de falar mal e ser curioso para aprender, para ouvir mais. Em algum momento, Dri, vai começando a... Opa! Aquele negócio desse, não é porque os princípios vão passando de geração em geração, séculos por séculos, sem a gente parar para revisitar se eles estão sendo úteis ainda. A gente tem heranças neandertais de comportamentos selvagens que a gente replica nas organizações até hoje, de ato de sobrevivência, como se a gente fosse fugir do leão até hoje. Isso é herança genética
moral, espiritual, que em algum momento alguém da geração vai dizer, assim, eu agradeço a criação que eu tive, eu agradeço até aqui, mas o quanto isso me está sendo útil hoje e como eu posso agora revisitar novos princípios que me podem ser mais úteis daqui para frente. Não é porque eu cresci apanhando que eu preciso criar batendo, que é o que acontece, geralmente. Isso no sentido figurado da coisa e no sentido prático da coisa também, quando a gente fala de educação parental. Uhum. A gente tem, sim, nós somos afetados pelo meio, nós somos afetados pela experiência, a gente acabou de falar disso aqui. Mas, quando a gente explora esse universo e que dá 2 passos atrás, a gente tem, não é uma questão de determinismo. Eu, ainda assim, ao entender que eu fui afetado dessa maneira, eu tenho condição de seguir assim daqui para frente ou não. É uma escolha. É um princípio de liberdade de escolha. Entre o estímulo e a resposta tem a liberdade de escolha, que é um princípio do Viktor Frankl. Então, o quanto a gente... O começo é exploratório, curioso. Eu vou me deparar com uma provocação ali, outra aqui, eu vou estar aberto e vou parar para olhar para um lugar que eu não colhei. De algum jeito, com um treinamento, com uma mentoria, conversando com um colega do lado, conversando com alguém do seu arredor, que, cara, essa pessoa aqui já falou de autoconhecimento, essa pessoa aqui fala sobre espiritualidade, deixa eu conversar com essa pessoa aqui para ouvir o que ela pensa. E a partir daí, eu tenho a condição de falar, opa, tem uma bolha que eu vou romper aqui, vou entrar mais. E aí eu consigo viver em primeira pessoa e aí eu consigo acreditar para trazer para a empresa. Então, exploração e curiosidade em primeira pessoa e depois eu acredito para, de fato, levar para minha empresa e de modo que dê resultado. Se eu levar sem acreditar, não vai dar certo, porque eu não vou conseguir mudar de dentro para fora, que é uma das nossas premissas aqui, Dri. Pô, Dri, que pergunta difícil, hein? Eu tô falando um monte de baboseira aqui, mas enfim, não tô respondendo nada, mas a ideia é abrir e não fechar a discussão, né, Acho que é isso. Eu acho que o pessoal tem que ficar com essa imagem da agulha furando a bolha aí. Fiquem com a imagem da agulha furando a bolha, que é preciosa. Doug, você conduz o bloco final aqui, que eu tô curiosa Deixa comigo. para saber o que ele vai falar. Roberto, a gente tem um bloco final aqui, no qual a gente gosta muito de explorar outros temas, né, que a gente conversou aqui de maneira bem bate-bola, jogo rápido. E aí a gente vai pedindo algumas indicações e recomendações de livros, filmes e coisas que você gosta aí para nossa audiência também, e não só consumir o episódio, né, mas depois ter a oportunidade também de ter essa zona de aprendizado por meio das suas recomendações, tá? Então, queria começar aqui te perguntando um livro que você recomenda. Caramba, aquela tipo de dica difícil de dar. Não, eu posso dar 2, 3, né? O livro também é difícil, né? Mas eu vou resgatar falando de princípios, né? E eu gosto de ir na fonte para tentar trazer essa fonte de uma maneira mais lúdica e contemporânea. Então, para mim, ler Aristóteles é sempre uma honra, um prazer, um aprendizado novo a cada leitura. E eu começaria uma linguagem ali, né, um estado da arte de Aristóteles e que é um acesso razoável, dá para ler legal e aplicar, que é Ética Nicômaco, que é uma das principais obras de Aristóteles, e ele traz a raiz ali de princípios da ética, da moral, e é muito aplicado no dia a dia. Quem tiver aberto a isso, a ler a fonte, pode ler Ética Nicômaco, que é uma grande literatura. Ética a Nicômaco. Nicômaco é a figura ali que estava sendo impactada por isso. Então, essa é a indicação aí. Muito bom. Boa. Uma música que você gosta, Roberto? Cara, uma música específica? Que você curte ouvir, algum estilo musical? Eu posso colocar... Cara, eu sou muito fã para mim, Legião Urbana, Renato Russo é poesia pura, assim. E aí Pais de Filhos, né, que vem no meu universo da paternidade, para mim é muito forte. E quando a gente coloca que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Então acho que conecta muito com tudo que a gente está falando aqui, né? A certeza da morte, da finitude, princípios, legado. Então acho que dança um pouco com o nosso conteúdo aqui no universo parental, empresarial, então expande bem. Então para mim Renato Russo é Boa. um ícone. Mandou bem na escolha. Um filme ou série? Sabe qual série que eu fiquei muito impactado? Eu gosto muito de documentários. Gosto de histórias reais, da coisa vivida ali, sabe?
eu fiquei muito impactado com o Professor Polvo. Professor Polvo. Eu Tá na sei, tá? Netflix, inclusive. Porque me traz muito do que a gente fala que, cara, é uma experiência do salto de fé, do não saber o que eu vou encontrar. Eu vou sair com a minha ideia era outra, e de repente me deparei com uma coisa, e parei para me abrir essa experiência com o povo e criar uma relação visceral com o ser que eu não dava para criar. Cara, tem tanta metáfora que dá para trazer para o mundo corporativo, para nossa vida disso. Eu achei muito, muito profundo, muito incrível, muito experiencial a relação, a criação, a ousadia, a abertura, a curiosidade, o romper bolhas, a relação com o improvável, a conexão profunda e como isso pode ser poderoso. Para mim foi incrível, assim. Então, e aí tem muita lição dali, dá para ver e se divertir, ficar trazendo, é muito legal, me impactou muito, professor Polvo. Boa. Excelente, cara. E um esporte que você gosta, que você pratica, Roberto? Cara, eu jogo tênis, porque o tênis ele me ajuda, além de eu gostar, eu sempre gosto de esportes, em geral, sempre gostei, esportes com bola principalmente, qualquer coisa eu tô dentro mesmo. O tênis tem uma questão do tem inclusive várias literaturas que associam estudos de tenistas que associam capacidades mentais, técnicas de coaching, mentoring baseados naquilo que o tenista vive no seu ato solitário de jogar por 2, 3, 4, 5 horas e tendo que lidar com perder ponto toda hora e como é que ele reage àquilo sozinho, sem consultar ninguém na sua solidão. Então, eu uso o tênis como o meu laboratório, um experimento em primeira pessoa. Como eu lido com as adversidades, como eu lido com altos e baixos no jogo, como eu lido com essa solidão, como eu ancoro isso em princípio, como é que eu devolvo isso. Então, eu treino a técnica, mas também estou muito ligado como isso me fortalece, me faz experienciar algumas sensações no tênis. Então, eu jogo tênis por causa Que disso legal. também. Acho que o tênis está no ranking top 1 aqui, né? De todos os nossos Tá. entrevistados aqui, tá aparecendo. Ah, é. E no mundo É, executivo, né? Tem muito exato, tenista no mundo executivo. exato. Mas, boa ponta, ó, eu tenho esse incômodo, e tenho mesmo, não sei como resolver, Helena, mas tenho um desconforto de ser um esporte exclusivo, elitizado e uma bolha por si só. Sim, Então, como é que a gente também encontra outros caminhos para romper a própria bolha do próprio tênis, que geralmente é feito, jogado nesse universo? Ele é uma bolha também, então há uma provocação minha comigo mesmo de como é que a gente rompe a bolha, inclusive usando o meio esportivo para isso e tudo mais, tá? Então, bom ponto, mas é uma bolha, verdade. boa. Uma pessoa, Roberto, que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast? Cara, mas isso é uma pergunta assim, tipo, ancestral, transcendental. Eu posso falar Não, Aristóteles, eu não tá, não. a Não, gente tem que ser gostaria de alguém convidar aqui, vivo. né? É, alguém Ah, vivo. tá, pô, já é um recorte muito importante quando a gente fala de atemporalidade. Falar alguém vivo me limita Bom muito ponto. aqui a minha escolha, né? Pô, Eu assim você tá me sacaneando. aceitei seu feedback. Não, porque aí me sacaneia, né? Mas Você pode falar enfim, né? alguém que não esteja vivo, mas as ideias estejam vivas, e alguém Ah, vivo. Que tal? Duas pessoas. é. Eu entrevistaria Aristóteles com certeza, queria ouvi-lo muito aqui. Mas nessa linha de trazer os princípios para o dia a dia de uma maneira muito intensa, provocativa, dolorida e que chacoalha e que mexe comigo, e eu tenho que de alguma forma também me inspirar, é o professor Clóvis de Barros Filho. Ele, para mim, é uma boa referência nesse universo da tradução filosófica e atemporal para a nossa contemporaneidade. Assim, ele faz com maestria, faz com provocação, faz com intensidade, faz com paixão. Eu sou super fã do trabalho dele. Boa, bom, para ambos, tanto o professor quanto para Aristóteles, eu vou te chamar para entrevistar, tá? Acho que não teria Pô, essa Aristóteles me competência, chama. não. Não. Eu fico no cantinho quietinho, fico só ouvindo, eu prometo. A gente faz pergunta sobre o Aristóteles para o Clóvis, serve? Aí a Pode gente ser. dá Pô, uma. ele vai dar um show, tenho certeza. Bom, e para finalizar aqui, Roberto, a gente tem uma última pergunta, né? Que esse ano a gente, no primeiro episódio, a Beatriz, irmã da Guiz Miles, ela compartilhou com a gente que ela toca trompete, né, como uma atividade que ela faz bem, mas que ela faz total por prazer, assim, sem cobrança, sem meta nenhuma, enfim, só por diversão, assim mesmo. Você tem alguma atividade nesse ramo aí? Cara, eu não me vem nada na cabeça a não ser a atividade de ser pai.
não me vem outra coisa, assim. É a atividade que eu faço por puro amor, sem assim, por estado de presença, com tempo de quantidade e de qualidade, como diz o Piaget, né? Não adianta falar, não, mas é pouco tempo que eu tenho com meu filho, mas é de qualidade. Fala isso pro seu chefe, eu vou trabalhar pouco tempo, mas com qualidade. E não sei se ele vai ouvir bem. O seu filho também né, ele não vai aceitar bem, né? Então é quantidade e qualidade, intensidade, estado de presença e sem interrupções, sem eletrônicos na mão. Então, para mim, essa não tem atividade mais prazerosa, intensa e de aprendizado do que ser pai, assim. Estou me Mas aventurando eu uma boa quero te experiência. chamar aqui para entrevista, Roberto, com 2, para ver como é que você fala disso aí, porque vai ficar um pouquinho mais difícil. Ah, com 2 filhos, você fala? É. Não, eu tenho certeza que vai ser difícil pra caramba, mas justamente eu tenho certeza também que essa experiência do desafio, da dor, vai me levar para um lugar de consciência, de aprendizado muito melhor, assim. Eu não nego a existência do desafio, vou ficar sem dormir, impacto físico é violento, eu senti isso agora, vou sentir de novo, mas também sinto que é um lugar de ganhos exponenciais, sabe? Um lugar de ganhos assimétricos, assim, que eu já estou colhendo com o Davi e vou colher também com o Theo. Então, é isso aí. Vai ser duro e vai ser legal também colher isso aí. Muito bom. Eu adorei, não sei, Doug, deixa eu já me despedir para você se despedir. Eu quero agradecer demais. Milhões de insights aqui, vou ficar ouvindo de novo para pensar em várias coisas. E eu acho que MIT Azemar é isso também. A gente tem muito essa coisa dos dados, dos estudos, etc. Mas a gente tem as reflexões e as reflexões originais sobre os grandes temas desse mundo sistêmico. MIT é meio pai e mãe, né, dos estudos sistêmicos, então tem tudo a ver, estamos conversando, estamos super coerentes aqui com o que a gente prega, né? Obrigada, Roberto, obrigada mesmo. Gente, eu agradeço o espaço aí, Dri, Doug, obrigado pelo espaço, obrigado por abrir esse canal para falar sobre isso, eu fico muito feliz com esse movimento acontecendo, e eu espero de alguma forma, né, sempre esse desejo de que se esse podcast aqui for escutado daqui a 10 anos, 20 anos, que ele ainda sirva, que ele ainda seja atemporal nesse sentido, né, então que ele de alguma forma abra perspectiva, faça as pessoas no mínimo pensarem em alguma coisa que não pensaram e a partir disso façam suas próprias escolhas. Então esse é o meu desejo. Obrigado pelo espaço aí, Doug e Dri. Obrigada. A gente agradece, Roberto. Cara, super obrigado pelo tempo, pela tua disponibilidade, obrigado também, Adri, e a você que nos ouviu e acompanhou nesse episódio. Tem alguns recadinhos aqui, né, que o time agora, cada semana, eles estão me dando mais tarefa aqui. Está aumentando a lista. Inclusive vai aumentar meu salário também, com esse monte de recado aqui que a galera tá me dando. Mas vamos lá. Bom, primeiro ponto, lembre-se que você pode acompanhar esse e os outros episódios dessa nova temporada Futuro Vem do Futuro dos canais MIT Sloan Management Review Brasil no YouTube, no Spotify e no nosso portal na editoria de podcast. O link está na descrição aqui desse episódio, tá? Um outro ponto, assine também a nossa newsletter, Extended, link na descrição e receba todo domingo as melhores análises e curadoria do MIT Sloan Management Review Brasil, de graça, em primeira mão, no seu e-mail, escrito nada mais, nada menos pela Adriana Salles, tá? Então, não perca essa oportunidade. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Dri, Roberto, nos vemos na próxima quinta-feira. Abraço, até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado, gente.